Ó, começando um vídeo completamente diferente do habitual, tô aqui na minha mesa e a ideia desse vídeo é falar para vocês, primeiro, o que aconteceu no nosso fechamento de mês. Então, cara, quais foram os resultados que a gente teve ali no mês de maio, né? Então a gente teve um mês extremamente difícil aqui para dentro da empresa. Quais foram os insights que a gente teve aqui de dentro da operação? Eu quero mostrar um pouco mais o escritório aqui para vocês e mostrar como é que a gente opera. Musso é meu sócio responsável pela área de novos negócios. Musso, cara, o que a gente está fazendo agora? Quais são as novas áreas? O que a gente está vendo de novos negócios? O que a gente está fazendo de pitch deck também? Dá um overview geral pra galera. Tá, cara, pensando em novos negócios, a gente tá cada vez mais cético e responsável em não abrir um monte de frente, porque a gente entende que mais frentes a gente abre, mais energia a gente precisa desprender e mais foco dos 3 sócios principais a gente precisa para que esse negócio aconteça. Então, ao mesmo tempo que a gente identifica várias assimetrias e oportunidades de mercado, a gente tem uma operação principal que ainda tem muito alfa para extrair, muita otimização para ser feita, onde a gente consegue ganhar muito mais dinheiro do que a gente tá ganhando hoje. Então, o que a gente tem de novos negócios, cara? A gente tem, querendo ou não, a Brady, que é a venture nossa que deu certo, continua rodando, a gente fez a primeira captação de investimentos, agora tem um player super estratégico, eu não posso falar nomes, porque a gente tem um NDA assinado, pensando em investir na gente para depois incorporar ao portfólio deles. A gente tem também aqui, junto com o Tesla, o projeto de Out of Home, onde a gente vai, de fato, levar essa mídia Out of Home, primeiramente focada em elevadores. Então, sempre quando você entra num consultório médico, num prédio comercial, até mesmo em residenciais, você pode bater o olho no elevador e ver uma telinha ali passando propaganda. É um pouco do que a gente quer trazer para cá e ter realmente canal de mídia proprietário. Além de canal de mídia proprietário, até mostrar aqui para vocês, a gente está desenvolvendo um sistema onde a gente vai fazer como se fosse um Google Ads para o Out of Home. Então, quem já fez contratação de Out of Home sabe que você tem vários fornecedores, seja Anel, seja Eletromídia, seja Maeli aqui no Espírito Santo, e a gente vai fazer um Google Ads onde você consegue encontrar todos os ativos, seja imobiliários urbanos, seja telas em elevador, e fazer a sua campanha de Out of Home em um único local. A gente também tem o projeto da Gaia Oil, que é um pouco diferente do que a gente faz aqui como Turbo, mas basicamente é uma tese voltada ao UCO, né, o que a gente chama ali de óleo de cozinha usado. Qual que é a ideia aqui? É uma coisa que é muito presente na Europa. Hoje a gente tem um collect rate, que é uma das principais taxas que a gente olha para esse mercado, próximo a 50% na grande maioria dos países lá. Então quer dizer que metade do óleo que é produzido no restaurante para fritar hambúrguer, fritar batata, é coletado, é transformado em biocombustível para uso em carros e agora também em aeronave. E por último, não menos importante, a gente tem a Eva ali com o testinha também. Logo menos a gente vai falar onde a gente vai, conseguir construir soluções com IA para ajudar o nosso cliente a vender mais pela internet, tornando a vida dele mais fácil e rentável. Então, um pouco do que a gente faz com prestação de serviço, a gente está envelopando via IA também. Cara, é o seguinte, aqui a gente tem uma fábrica de ideias, o que naturalmente acontece, por a gente viver esse mundo de acelerar outras empresas, chegam muitas coisas pra gente, e o que a gente tá tentando fazer é ter um pouco mais de foco para não despender energia em coisas que a gente vai, né, derrapar, ou seja, vou cantar pneu, mas vou sair do lugar, então isso é muito importante. Pra quem quer te seguir, canal novo no YouTube saindo agora. André Musso YouTube, André Musso Instagram, e é o que o Rodrigo fala muito, não é porque vender picolé na praia no sábado de sol dá dinheiro que eu vou fazer isso. A gente tem que cada vez mais ter foco e entender, ROIC menos WACC, o que de fato vai trazer um retorno acima do meu custo de capital. E o nosso custo de capital aqui é alto, que o nosso custo de oportunidade é grande, a gente quer ganhar muito dinheiro. Ouça muito, bons ouvintes são bons aprendizes. Bora! Então só para dar um contexto, tem a área financeira aqui, Testinha, daqui a pouco a gente vai encontrar ele aqui para falar sobre o que a gente está fazendo, tanto de OH quanto de AI. Aqui, Mate, Estherzinha, que sempre aparece nos anúncios para vocês, então tá aqui nessa parte. Aqui do lado de cá, a gente tem o nosso time de vendas. Então, João, tá em reunião? Não. João, o que a gente tá fazendo aí nesse mês em relação à área de vendas? Mês passado a gente se fudeu, né? Mês passado a gente tomou uma trolha. Mas o que a gente tá fazendo é, primeiro, olhar pra trás, ver o que a gente fez de, vou dizer, errado, talvez, né, no mês passado, e fazer essa correção de rota. E aí é aquilo, de duas uma. Ou a gente errou no plano, ou errou na execução, e a gente tá fazendo esse mapeamento. Hoje à noite, às 8 horas, a gente vai fazer o novo plano para esse mês. Já temos mapeados alguns pontos, mas a gente vai fazer algumas definições importantes que vão traçar a estratégia para esse mês. Boa. Se a gente analisar, o que você acha que foi o principal ponto que a gente errou mês passado que a gente pode melhorar para esse mês? E principalmente para quem hoje toca agência, tem um negócio e pode aprender com os erros que a gente já passou para eles não cometerem esses erros e custar mais caro, né? Boa. Vou falar um pouco da minha parte, assim. Eu acho que faltou um pouco de participar de mais reuniões do time. O time estava vindo de um histórico de bom desempenho, e aí eu acho que eu confiei demais que esse desempenho se manteria. E aí eu deixei um pouco na mão deles e não acompanhei tanto quanto deveria. Boa. E aí eu acho que perdi um pouco a mão nisso, né? Liderar é liderar, por exemplo, né? Então tem que estar perto, tem que fazer junto e faz parte. O problema não é errar, o problema é não aprender com o erro, né? Mês que vem agora a gente tem bons desafios. Obrigado, irmão. Valeu. Boa. Então, a gente tem time de vendas, pré-venda junto, time de operação aqui, né? Tem uma área aqui que é importante.
Larinha, fala pra mim, o que a gente faz na área de Creator aqui que tanto diferencia a Turbo de todas as outras pessoas do mercado? O que a gente tem feito? Como é que tem sido essa parte de Creator aqui pra gente, você que tá tocando esse projeto? Eu costumo dizer que a gente faz tudo. O cliente ele só recebe o conteúdo final para veicular. Fora isso, Perfeito. todas as etapas são feitas por aqui. Desde a prospecção, negociação com esses criadores, todos os roteiros são desenvolvidos também pensado de uma forma personalizada, tanto para quem vai gravar quanto para a própria marca, variando com um objetivo. As edições também são feitas pelo nosso time e você recebe pronto para usar na comunicação mesmo. Boa. Falando um pouco mais, olhando para a área de vendas, algo que a gente percebeu muito ali no time de vendas é que nosso MQL tem chegado muito mais MQL por conta de Creator, né? Porque é uma novidade ainda para o Brasil, tem muitas marcas que não fazem Creator e que quando a gente está buscando novas empresas, novas oportunidades para a gente vender, a gente percebe que as grandes empresas principalmente querem testar, querem ter Creator, e por outro lado, na nossa operação a gente percebeu que a gente cresceu muita área, tem muita coisa pra gente ajustar, mas que esse é um negócio que certamente você que tem uma agência deveria estar olhando para isso, porque é um diferencial de fato. E lá fora a gente é conhecido, né, por ter essa solução aqui dentro. Para quem está querendo criar essa área dentro da agência, Larinha, o que essa pessoa tem que olhar quando ela vai prospectar um Creator? O que ela tem que ter de atenção, como contrato, por exemplo, sobre prazos, roteiros? O que é importante essa pessoa levar em consideração? Sim, eu gosto muito de analisar a habilidade desse criador de conteúdo. A gente costuma dizer que você não precisa ter 100 mil seguidores, desde que você possua a habilidade de se comunicar bem e também de gravar bem. Então, explorar bem esses ângulos, fala, hook, enfim. Mas também analisar a parte mais burocrática, digamos assim. Então, qual é o prazo para esse conteúdo sair, para que consiga atender o prazo que a marca precisa. O alinhamento de prazo é muito importante, né? Muito. Porque isso é a expectativa do cliente em relação a quando a gente vai entregar, né? Exato. E tem o prazo do criador, que ele vai ter que Sim. produzir, mas o cliente também tem o prazo dele, tem alguma campanha que vai precisar para veicular esses conteúdos. Se essa pessoa tá fazendo a campanha de Natal e ela contratou a gente dia 25, dia 20 de dezembro, é impossível Não da tem gente como. entregar, né? Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante. Eu vejo que é algo que é talvez o principal. Fazer uma entrega, que às vezes é aquém, isso a gente nem conversa, a gente tá aqui para superar a expectativa, mas o prazo é algo que você tem que prestar muita atenção quando você estiver levando esse serviço para o cliente. Depois a gente pode pensar em liberar para essa galera um modelo de contrato que a gente tem aqui para essas pessoas. Se você tem interesse em iniciar uma área de Creator e quer um modelo de contrato nosso que a gente utiliza aqui, você vai lá no meu Instagram, vai me seguir e vai me mandar uma DM com Creator. E aí eu vou liberar esse material. Fechado, Perfeito, Larinha? vamos liberar. Deixa eu mostrar o restante da empresa pra galera. Então, bom, falando um pouco mais da operação aqui, a gente, né, tem áreas diferentes aqui dentro da empresa, e aí a ideia desse vídeo é justamente mostrar um pouco mais do nosso dia a dia, como é que a gente toca a empresa aqui, e aí mostrando um pouco mais da operação. Então, né, tem um time aqui que toca a operação. Capita, tá em reunião? Tá não? Beleza. O que você tá fazendo aí, bicho? Fala pra galera. Toma esse mic aqui que eu não vou ficar segurando pra você, não. Tô pegando pra ver aqui nossas campanhas no Google Ads, ver o que tá gerando conversão, batendo no nosso CRM. O que tá Da chegando. Turbo mesmo? Quê? Da Turbo? Da Turbo. Boa. O que a gente tá fazendo aí? Vou mostrar. Foda-se. Isso daqui, ó. Dia a dia. Aquele cara ali é o principal responsável. Agora vai tocar tudo de IA. Os dois entraram no partnership da Turbo. Vamos lá. O que a gente tá fazendo aqui? Cara, algumas campanhas, né? A gente tem um display aqui pra fazer remarketing, tem uma performance max pra abranger Tá investindo todas as quanto redes. isso? Então, abrir valores aqui, ó. Toma. Fiando o dinheiro pro nosso sócio, principal sócio aqui da Turbo. Ele é o que mais recebe o nosso dinheiro. Perfeito. O que a gente tem visto aí de operação? O que a gente tem visto de resultado? Você que tá pegando pra tocar o gerenciador agora. Cara, no Google aqui tô pegando pra tocar agora, mas no Facebook a gente tem visto que Creator tem dado um ótimo resultado. Acabamos de falar isso com a Larinha. É? Ali. Aham. Então o funil tá muito mais legal, a gente vê um custo por MQL bem melhor. Porrada. Você vê que já tá gerando muito lead. Tem aí algum reporte que a galera pode ver? Vamos lá. Aqui o negócio já tá bem bonito. Quando você olha aqui, até por gerenciador mesmo, você já vê um lead bem mais barato do que o... Perfeito. Você não tá vendo, né? Não dá pra ver ainda, mas enfim. Dá, calma. Bora lá.
que a gente pode mostrar aí? Aqui é foda que ele não consolida, mas você vê que a média ela vai girar ali em torno de uns 150 ali pro nosso funil tradicional, né, de aceleração e a maioria dos nossos serviços. Quando a gente olha para Creators, o negócio já fica bem mais barato, gerando lead a preço de banana. Perfeito. E quando a gente olha pro nosso CRM, você vê que faz sentido, porque é MQL, o time tá qualificando. CRM, HubSpot normal. Exato. Lead tá caindo. Então, quando a gente valida os dados, faz sentido o que tá aparecendo aqui no gerenciador. Aham. Então, estamos conseguindo escalar. Quando a gente olha para valor usado, né, já tá mais quase na mesma medida do funil tradicional e a gente tá escalando. Estamos escalando aí, só aumentando. Cara, principal aprendizado que a gente tem aí, que é a galera que tem agência e quer começar a tocar anúncio para adquirir novos clientes, que essa pessoa tem que olhar, seja em ângulo de criativo, seja em gerenciador, seja em traqueamento, seja em CRM, o que é importante levar em consideração? Cara, eu acho que, bom, pro cara que é lead, né, o mais importante é se organizar com um bom CRM para poder validar dados. A gente vê muito isso nos nossos clientes com uma maturidade menor, se organizando muito por planilha ou não se organizando, investindo pouco no time comercial. Sim. Quero gerar lead, mas ali quando a gente gera o lead, ninguém sabe o que acontece depois, então total loucura, mas a gente vê que tem pouca gente com esse nível de consciência mais elevado de saber que tem que ter um bom CRM. Sim. Às vezes não precisa pagar caro, você vai ter um CRM básico ali, ele vai dar pra você. Pode usar o Funnels, né? Olha que loucura. Exato. Vou deixar o link aqui do Funnels. Já serve legal, já dá pra você se entender bem tranquilo ali. Bom, pra e-commerce, eu diria muito pra olhar pro site. Quando a gente olha pra anúncios, é interessante você entender a melhor forma de comunicação, quais vão ser os viés cognitivos ali que vão pegar bem pro seu cliente, a melhor forma de comunicar seu produto, mas depois do clique tem muito trabalho para fazer ainda. Eu vejo que tem muito empreendedor que negligencia isso. Às vezes o CPC tá barato, tá chegando gente. Exato. Eu crio ali um anúncio muito bom. O negócio tá feio, né? Exato. Crio um anúncio muito bom, ele tem clique, tem CTR, a pessoa cai no site, mas ela cai no site, o site tá lento, aí ela sai antes de entrar, chega lá, não sabe onde clicar, não sabe pra onde seguir, fica perdida e aí não converte. Perfeito. Boa. Então, cara, um pouco mais da operação aqui. Vou parar ali pra gente poder trocar uma ideia. Então, tem outra salinha de reunião aqui que a gente utiliza para poder, né, fazer as nossas reuniões, receber nossos clientes. E ali a gente tem uma outra sala que tá tendo reunião agora que não é tão interessante eu poder falar. Ó, só para mostrar a porta aqui para dentro. Então a gente aqui tem um estúdiozinho para poder fazer as gravações. Geralmente eu gravo utilizando aqui. E, cara, pra gente poder fechar esse conteúdo e a gente trazer mais pontos aqui de observação, o que eu tenho percebido e o que aconteceu no mês passado? O mês passado foi um mês que a gente não performou como a gente gostaria aqui dentro da empresa. E hoje, cara, diferentemente de outros vídeos, é um momento que a gente reflete um pouco mais sobre as coisas que aconteceram aqui dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente teve um churn maior do que a gente prevê. Então, hoje a gente trabalha com churn de 6 a 7%. Essa é a nossa meta. Não pode ter mais do que isso. E a gente extrapolou essa meta, a gente, né, não conseguiu chegar nesse resultado. No mês passado, a gente também não conseguiu atingir o nosso resultado de venda. Inclusive, se você quiser depois, eu posso fazer um vídeo de debriefing só sobre essa parte, né, falando um pouco mais sobre o que aconteceu. Mas olhando para essa parte de vendas, que é o que eu tenho um viés, inclusive, mais forte, eu percebo o seguinte, fazendo esse diagnóstico que eu já comecei a fazer tanto com o João quanto com o Lucas, é que, primeiro, a gente não acertou na geração de demanda. Então, o Capita, né, o nosso sócio aqui, o Rafael, ele estava fazendo as análises das campanhas, a gente estava entendendo um pouco mais sobre o quanto de MQL tem chegado frente aos leads que faturam menos do que 100 mil, e a gente está vendo uma proporção maior de MQL quando a gente fala do funil de Creator. Então, um insight para você, a gente falou ali com a Lara sobre como entregar, falou de forma bem breve, é um produto que ele tem se destacado, a gente tem tentado vender menos tráfego performance, focado mais em Creator, porque é uma área que a gente está praticamente sem concorrente, claro que tem outros concorrentes, mas essa é uma área que tem trazido MQLs, tem trazido boas vendas, tem trazido boas empresas que elas acabam comprando outros produtos. Eu já falei disso em outros vídeos, e que quando a gente vai analisar somente performance, eu tenho uma taxa de MQL muito ruim. Então, quando a gente está olhando para esse cenário de forma geral, eu percebo aqui dentro, né, dessa análise que a gente fez, que a gente primeiro errou na geração de demanda especificamente. Então, eu poderia ter gerado muito mais leads, muito mais conteúdos orgânicos
orgânicos que, inclusive, o nosso orgânico voltou a entregar muito bem. E o orgânico entregando muito bem chega ali de mais qualificado. Então, a gente errou nessa geração, mas não só no inbound, como também quando a gente olha pro outbound. Então, quando a gente analisa o nosso outbound, ele poderia ter performado muito melhor em termos de prospecção ativa. Inclusive, a gente está contratando mais pessoas, trazendo mais soluções de AI para nossa empresa. O que a gente tem percebido, inclusive, falando de AI? No mês passado, a gente tinha 12 analistas de comunicação. Essas 12 analistas, elas tocavam cerca de 250 mil de faturamento. Essas 12 analistas, a gente decidiu continuar apenas com 6 analistas e trazendo AI, a gente está conseguindo justificar um aumento de produtividade de todas essas pessoas aqui. Então, quando a gente fala de AI aqui dentro da Turbo, primeiro, a gente está fazendo muita coisa porta para dentro, a gente está muito preocupado como otimizar os nossos processos, então, seja na prospecção, seja na entrega no nosso cliente final, seja em tudo que a gente faz aqui dentro, a gente está buscando otimizar, porque com isso a gente vai ter mais margem de contribuição, tendo mais margem de contribuição, a empresa gera mais dinheiro. Então, analisando esse cenário de, a gente não bateu o meta mês passado, eu não bati meta nem de venda, nem de churn, o que acontece com isso? Eu preciso rever todos esses processos. Como o João falou, ou errei no plano ou errei na execução. E aqui, quando a gente olha, o nosso plano estava correto. O que a gente errou foi na execução. Então, primeiro, o inbound ele deveria ter performado um pouco melhor, gerado um pouco mais de resultado. Por outro lado, o nosso outbound ele deveria ter entregue mais reuniões, principalmente mais qualificadas. Segundo, a segunda camada, que é o nosso time de vendas. Algumas pessoas não entregaram o resultado que a gente gostaria. Isso vai acontecer. Então, a gente já previa que em algum mês uma pessoa ou outra não performaria como a gente gostaria. Faz parte e é entendível isso. Agora, a gente tem que rever essa rota e entender, cara, o que eu vou fazer perante a isso para eu cobrir esse gap? Porque não bater a meta, isso pode acontecer. Todo líder, né, de alto desempenho, a gente entende que falhas acontecerão. O Bernardinho, que foi o melhor treinador da seleção de vôlei, multicampeão, ele foi uma pessoa que ganhou praticamente tudo, mas perdeu em alguns momentos. Então, olhando para isso, cara, ele ajustou a rota dele. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. Outro vídeo eu posso trazer como que eu estou ajustando, o que eu estou fazendo aqui dentro. Mas o principal insight que eu gostaria de trazer, baseado nisso que a gente conversou ali com a turma, baseado nisso que eu gosto de trazer, né, desse bate-papo meu com você aqui, é que, cara, todo fechar de mês, a gente tem que ter as rotinas de análise, de entendimento, porque com essas rotinas de análise e de entendimento, fica muito mais fácil para a gente olhar e entender, aonde é que eu preciso melhorar? E a gente percebeu, eu preciso contratar mais pessoas, eu preciso trazer mais IA para acelerar o meu processo. Porque não adianta o time me reportar de que eles não estão conseguindo entregar porque não está dando tempo, e aí eu tenho que entender o que eles estão perdendo mais tempo para eu entender se eu consigo trazer mais tecnologia para dentro do processo. Então a gente sempre olha para pessoas, processos e tecnologia aqui dentro. Baseado nesses 3 pilares, a gente consegue aprofundar. Aprofundando, eu consigo gerar mais resultado. Então, olhando para trás, cara, a gente errou, não conseguimos entregar aquilo que a gente gostaria, e a partir de agora esse diagnóstico bem feito. A partir desse diagnóstico, ele leva tempo, você vai gastar 1, 2 dias profundo ali para entender, depende do tamanho da sua empresa, às vezes ela é menor, às vezes ela é maior, às vezes ela é muito maior, ela vai levar mais tempo, mas esse é o tempo necessário, porque você, como a gente já sabe, já vem operando, são pequenos ajustes incrementais que vão fazer com que a gente entregue mais resultado no dia a dia. Então, cara, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um comentário aqui do que você gostaria que eu falasse e trouxesse para outros conteúdos. E não se esquece de ir lá no meu Instagram, mandar creator, que eu vou mandar o modelo de contrato para você, fechado? Então é isso, forte abraço e tchau!